Nós vamos falar agora sobre o contrato da Nintendo que diz que a empresa pode fazer qualquer coisa, pode te bloquear a qualquer momento, né? Está sendo lançado agora o Nintendo Switch 2, que é uma versão mais nova do console da Nintendo, muito bacana, muito legal, gráficos muito bacanas, jogos excelentes. A Nintendo realmente ela tem uma qualidade muito boa, né? Só que ela está botando alguns termos que estão deixando as pessoas assustadas. Esses termos têm o objetivo de coibir a pirataria, segundo eles dizem aqui, mas não é bem isso não, tá? Visa coibir a quebra de contrato do console, né? E, bom, o pessoal tem questionado isso porque os termos são realmente muito amplos, né? A Nintendo está dizendo que um usuário no Brasil pode ser bloqueado por qualquer motivo. Literalmente está escrito isso, né? E como é que funciona esse tipo de coisa no caso do libertarianismo, né? A gente não reconhece propriedade intelectual, mas o que a gente está falando aqui não é de propriedade intelectual, a gente está falando de contrato. Essa notícia foi sugerida por A Arca do Peter de Sunguinha Perante o Dilúvio, José Souza e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a atualização de contrato da Nintendo está colocando esse direito de bloquear o console em qualquer lugar, né? Aqui, ó, o console da Nintendo foi liberado, ele teve um pequeno adiamento devido ao impacto das taxas do Trump, mas já está disponível, você já pode procurar aqui na... Ó, já está à venda aqui no Brasil, aqui, ó, tem várias versões com vários preços aqui, na faixa de 6 mil, 4 mil, 5 mil, tem várias versões aqui dele, alguns vêm com jogos, outros não vêm. Ou seja, é um valor que é caro no Brasil, né? Um valor para aqui no Brasil, 5 mil reais, 6 mil reais de um videogame desse é uma coisa bastante cara. Lá nos Estados Unidos está na faixa de 600, 700 dólares, né? Ou seja, bem mais razoável em termos de valor, mas aqui no Brasil, vocês sabem, tem todos os impostos de importação, é realmente um absurdo isso, né? Além disso, os jogos em si estão na faixa de 400 reais, caramba, é caro para 400 reais um jogo, né? E aí, esse é que é o problema que a Nintendo tem aqui no Brasil. O que acontece aqui no Brasil? As pessoas compram o console e aí fazem o desbloqueio do console, desbloqueiam o console e daí passam a baixar jogos da internet de graça, pirateados, né? Segundo eles dizem aqui. E isso é que é o problema, é isso que a Nintendo está dizendo. Se você tentar fazer uma coisa dessa, ela pode usar isso daí para tijolar o seu Nintendo. O que é tijolar o seu Nintendo? Ela desativa o Nintendo à distância, tá? Esses consoles todos hoje em dia funcionam ligados à internet, então eles têm que ter uma licença lá da base para funcionar. Se a Nintendo corta esse sinal ou manda uma instrução para o videogame, ele simplesmente para de funcionar e você ganhou agora um tijolo de 4 mil reais, de 6 mil reais, dependendo do tijolo que você comprou aqui, né? Então essa é a situação. O que a Nintendo está alegando é que ela quer proteger a propriedade intelectual deles, evitar a pirataria de jogos. E aí cabe uma observação interessante aqui, né? Primeira coisa, vale a pena comprar esse console por esse preço? Eu acho que está caro aqui para o Brasil. Eu não pretendo comprar. Acho que está caro aqui no Brasil. Gosto muito da Nintendo, gosto muito dos jogos da Nintendo, mas não pretendo comprar esse não. Agora, se você acha que vale a pena, que dá para comprar, né? Então beleza, você compra, não tem problema nenhum, vale a pena isso daí, né? Tá aí o preço. Tá as condições dadas, o contrato tá aqui. No momento que você aceitou o contrato, meu amigo, você tem que cumprir o contrato. O que eles estão dizendo aqui é que se você comprou o console, neste contrato você tem um contrato que você não pode violar, não pode adulterar o seu produto, não pode alterar o código que está ali, que isso seria uma engenharia reversa. Eles falam um monte de coisa aqui, ó, que não pode engenharia reversa aqui, ó. Sem limitação, você concorda que não pode publicar, copiar, modificar, fazer engenharia reversa, arrendar, alugar, descompilar, desmontar, distribuir, oferecer para venda ou criar trabalhos derivados de qualquer parte do serviço da conta Nintendo. Ignorar, modificar, descriptografar, derrotar, adulterar ou de outra forma contornar qualquer das funções de proteção do serviço da conta Nintendo, inclusive através do uso de qualquer hardware ou software que faria com que os serviços operassem de formas diferentes da sua documentação ou uso pretendido. Obter, instalar, usar quaisquer cópias não autorizadas do serviço de conta Nintendo. Explorar o serviço de conta Nintendo de qualquer maneira que não seja para usá-lo de acordo com a documentação. Ou seja, a preocupação deles é que você desbloqueie o seu console e passe a rodar jogos de outros lugares. E se você comprou o Nintendo, você aceitou esses termos aqui, você tem que se comprometer com esses termos. Isso aqui é um contrato. Nós, libertários, somos altamente favoráveis a contratos. A
mas Peter, você não fala que você é contra a propriedade intelectual e coisa e tal? E sim, eu sou contra a propriedade intelectual. Mas eu sempre deixo claro, e tem no meu vídeo lá que eu fiz lá no Ancapsu Classic falando sobre propriedade intelectual, que é muito importante observar isso, tá? Você fazer coisas fora de um contrato, você quebrar o contrato, você está quebrando o contrato, você pode ser punido por isso. Isso é diferente de você meramente copiar a ideia ou ter uma ideia similar à da Nintendo. Quer ver uma explicação? Olha só. Aqui está o Palworld. Palworld é um nome que fica engraçado, né, em português, porque parece pau de P-A-U, mas é pau de P-A-L, né? Palworld. É um outro jogo que parece com Pokémon GO. Tem alguma semelhança com Pokémon GO ali, né? E a Nintendo processou a empresa que faz o Palworld, dizendo que é muito parecido com Pokémon e não sei o que lá, e cobrando uma grana. Eu não sei que fim tem isso daqui, eu nunca joguei esse Palworld. Eu jogo Pokémon GO e coisa e tal. Isso daqui é a propriedade intelectual que não existe. Você fez um jogo, aí outra pessoa que não tem nenhum contrato com você, não fez nenhum contrato com você, ela criou um jogo parecido com o seu. Ué, o que você perdeu? Você não perdeu nada. Ela fez um outro jogo parecido com o seu. O seu jogo continua do jeitinho. É muito diferente de você comprar um game com um contrato que proíbe você de mexer nesse game e você ir lá e mexer nesse game. Aí é outra coisa. Né? Você está desrespeitando o contrato. Então, o contrato vale. E eu explico isso também lá no meu vídeo sobre propriedade intelectual. Vai lá no canal Ancapsu Classic, que tem lá quem precisa de propriedade intelectual. Se você, por exemplo, você vende um livro para alguém com um contrato dizendo você não pode copiar esse livro, se a pessoa copiar esse livro, fizer uma cópia Xerox do livro, a pessoa que comprou de você, que assinou o contrato com você, está rompendo o contrato. Essa pessoa pode ser punida. Agora, se você estiver andando na rua e achar alguém com uma cópia do seu livro, você não pode punir esta pessoa que está com uma cópia do seu livro. Hoje, no esquema de propriedade intelectual, hoje você pode punir, porque a pessoa, você disse que ela copiou o seu livro, mas não, essa pessoa não assinou contrato com você. Só pode usar isso num contrato, alguém que tenha assinado um contrato contigo, não contra uma pessoa terceira qualquer aleatoriamente. Essa é a diferença nesse caso. Então, nesse caso aqui, por mais que eu ache que a Nintendo está errando, e aí é um outro assunto, eu acho que a Nintendo está errando nisso daqui, mas ela não está violando a ética libertária. A ética libertária está correta aqui. O contrato é válido. Se você acha que esse contrato é exagerado, não compre o Nintendo. Ninguém precisa comprar o Nintendo. Tem outros fabricantes, pode comprar. Aliás, está crescendo muito os jogos em computador exatamente porque não tem essas frescuras, né? E é aí que eu digo para vocês que eu acho que a Nintendo está errando. Porque a verdade é que quando as pessoas começam a fazer esse tipo de coisa, de adulterar o console para conseguir rodar joguinho e coisa e tal, joguinho pirata, é porque está realmente caro demais isso. Esse preço está irreal para o mercado brasileiro. A pessoa, se pudesse pagar, ela pagaria mais barato. Então o fato de ela estar fazendo isso não quer dizer que ela vá comprar ao invés disso. Entendeu? Essa pessoa não vai comprar de qualquer forma o jogo porque está simplesmente muito caro para ela. Então é uma besteira esse tipo de coisa, eu acho que é uma decisão errada da Nintendo, mas não fere a ética libertária, ela tem o direito de fazer esse contrato, e se você comprou o Nintendo, você aceitou o contrato, você tem que obedecer esse contrato. Se você desbloquear o seu Nintendo, você está invalidando isso daqui, você está dando razão a eles, né? É um caso diferente do caso aqui do Palworld, que eu acho que a Nintendo está errada, porque, mas é parecido com o jogo Pokémon GO. Tá, mas e daí? Não é a mesma coisa? E mesmo que fosse a mesma coisa, igualzinho, qual o problema? Você não perdeu nada, você continua sendo o Pokémon GO original, o Pokémon original lá. Enfim, essa é a história no final das contas, né? Essa é a distinção que eu acho importante de fazer. E o pessoal está preocupado, muita gente aqui no Brasil está preocupado com esse tipo de coisa porque os jogos estão ficando muito difíceis, estão ficando muito caros para o brasileiro. Agora, esse tipo de coisa é culpa do Lula, né? É culpa dos impostos abusivos aqui no Brasil. O Lula estava falando outro dia, né, que não porque eu cresci ouvindo o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher dizendo que tem que baixar tarifas e coisa e tal, e agora o Trump bota tarifas altas. E bom, eu critiquei o Trump por isso também. Eu falei que o Trump está fazendo besteira com essas tarifas do Trump. Mas a verdade é que o Lula botou um monte de tarifa aqui no Brasil também. Ou seja, o Lula está falando essas coisas, mas ele faz muito pior do que isso. O Brasil tem tarifas altíssimas que não se justificam de forma alguma para importar coisas do exterior, né? E esses videogames e jogos, a questão é essa, muito isso daí mesmo, no final das contas, né? Enfim, espero ter explicado essa questão da propriedade intelectual versus assinatura de contrato. Há uma distinção importante aí.